Boa noite, meu nome é Daniel Almeida Barbosa, sou aluno da Faculdade FEAMIG e essa é a atividade 3, vídeo número 1 da disciplina Teoria das Estruturas. Esse é um resumo do conteúdo retirado do tópico na prática da UA, Reações de Apoio 1. Vamos lá. Pegar meu laser aqui. Bom, reações de apoio, quando a gente fala sobre isso, primeira coisa, a gente tem que dizer que, assim, que o cálculo das reações externas, né, é o primeiro passo a ser realizado para que o estudo de uma estrutura seja feito, né? Então, o engenheiro estrutural, quando ele vai fazer os cálculos das reações internas e externas de uma viga, é comum, né, ele verificar como será distribuído as cargas em seus apoios, né? Definido o cálculo das reações nos pontos de apoios ou pilares, aí é feito seu dimensionamento. Então, a primeira coisa, o que seriam apoios, né? Apoios seriam estruturas de fixação, né? Que, no final das contas, tende a dar equilíbrio àquela estrutura. Então, os apoios são dispositivos de fixação que ligam a estrutura ao meio externo. Ele garante que uma estrutura permaneça na posição desejada, no nosso caso, na posição vertical, falando de prédio, né? Sob todas as condições de carregamento. E aí, basicamente, existem 3 tipos de apoio. São de primeira, segunda e terceira ordem. E aqui a gente pode ver, nesse desenho, melhor como que seria, né? Um apoio de primeiro gênero ou primeira ordem. Ele tem 2 graus de liberdade, tem uma restrição e tem uma reação de apoio, né? Ou seja, ele pede um movimento em uma direção e, nesse caso, surge uma reação vertical, né? Esse apoio vai impedir o movimento, né? Nesse sentido, e aí ele vai estar aqui com a normal. E aí depois tem o apoio de segunda ordem ou de segundo gênero. No caso, ele vai ter 1 grau de liberdade, ele vai restringir 2 tipos de movimentos e vai ter uma reação de apoio. Como que se dá isso? Ele vai impedir 2 movimentos, como eu falei, e surgirão 2 reações. Aqui no diagrama de corpo livre, que é o DCL, ele vai combater, vai aparecer reações na horizontal e na vertical da estrutura. E, por fim, nós temos o apoio de terceiro gênero ou de terceira ordem, né? Que, no caso, ele tem 0 grau de liberdade, ou seja, a estrutura está apoiada em todos os sentidos, eu vou explicar melhor. Eles terá 3 restrições e terão 3 ações de apoio, ou seja, ele impede 3 movimentos, vão surgir reações horizontais, verticais e o de giro, que pode ser um momento, né, na conexão de uma viga entre, por exemplo, uma viga e uma parede de concreto. E para continuar isso, a gente teria que entender também as equações de equilíbrio. Nada mais é que essas reações que a gente falou que acontecerão aqui serão reações em X para fazer essa equação de equilíbrio. Nada mais, nada menos é que Rx, ou reações em X, significa que é igual o somatório das forças no eixo X daquela estrutura. E a outra equação de equilíbrio, que é a reações em Y, é igual ao somatório das forças
em Y. E, por fim, o momento, né? Que, assim, é um pouquinho mais, não vou dizer complexa, mas ela tem que ter mais atenção que é a somatória dos momentos de todas as forças sobre um eixo de referência, mais a somatória de todos os momentos aplicados no corpo em relação ao eixo de referência. E aí, entrando propriamente dito nas fotos que estão lá na unidade, né, a gente vê aqui esse esqueleto de vigas e pilares, né, que são projetados para receber cargas, né, sejam permanentes ou acidentais. As vigas são estruturas retas, aliás, as vigas são estruturas retas e horizontais que dá sustentação à laje e distribui o peso, né, de cobertura entre os pilares. No caso aqui, os pilares vai receber todo esse carregamento e direcionar para os apoios, né? E aí você cria uma construção sólida. As vigas, no caso, costumam estar construídas entre dois pilares, né? E as vigas são estruturas que estão presentes tanto em construções de grande porte, como edifícios, arranha-céus, né? E até projetos residenciais. As vigas sustentam lajes e os pilares são feitos para sustentar a estrutura inteira. E tudo isso, todos esses esforços que incidem aqui a gente pode ver o arranque, né? Provavelmente será construída uma segunda laje aqui já está pronta para receber uma primeira laje. E aqui nós temos uma viga em balanço, né? Uma estrutura muito bonita. E tudo isso, todos esses esforços serão distribuídos ao longo de toda essa estrutura, todo esse esqueleto, que será, por sua vez, distribuído para os apoios, que serão as fundações que garantirão o equilíbrio dessa estrutura. E a segunda foto que tinha lá na UA, né, no campo, se eu não me engano, na prática, seriam treliças, né, de uma torre de transmissão. Basicamente, as treliças são barras esbeltas com cargas pontuais em nós, né? Cada pontinho desse aqui a gente chama de nó, né? E ela interliga uma barra entre outra. E interessante que nas treliças os carregamentos são feitos apenas nos nós de ligação, né? E os esforços internos são axiais de tração e de compressão. As estruturas treliçadas, elas são projetadas formando um padrão triangular, né? Aqui a gente pode ver esse triângulo aqui, que aqui no meio acaba construindo um quadrado, mas aqui a gente vê bem direitinho esse padrão triangular entre as barras. E ela é muito simples e muito estável, né? Então, as forças que chegam aqui na base dessa torre de transmissão, né, nesse caso especificamente falando, as forças que estão incidindo nesses apoios aqui correspondem basicamente ao peso próprio dessa estrutura. Os cabos que estão aqui, né, ela tem que suportar a força dos ventos, que isso aqui é uma área aberta e é muito alta, essa torre de transmissão, né? E aí, quando o engenheiro ele tem essa definição de tudo isso aqui, de todas as reações que vão estar incidindo nessa estrutura, ele está pronto para fazer o cálculo de dimensionamento correto das fundações, que, nesse caso, são os apoios de toda essa estrutura. E é isso aí. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço por essa atenção e até mais.